Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do A Hora do Voto Entrevista aqui na UniTV, dando sequência a essa grande cobertura que a UniTV faz das eleições 2024 em toda a região. Nós seguimos entrevistando os candidatos a prefeito de todas as cidades e hoje nós damos sequência com as entrevistas, com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Capivari de Baixo. E hoje eu tenho aqui nos nossos estúdios o candidato Expedito Michels, do Republicanos, que já está aqui para conversar com a gente nesse nosso programa de hoje. Candidato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso A Hora do Voto Entrevista. E eu já começo perguntando para você se apresentar ao eleitor de Capivari de Baixo, quem é Expedito Michels? Então, obrigado pela acolhida. Expedito Michels é um visionário, é um estudioso. Quanto mais Expedito estuda, mais Deus coloca desafios na minha vida. Essa é a realidade. Desde jovem, quando saí de casa com 13 anos para o colégio interno, recebi muita missão de vida. Já trabalhei em muitas empresas grandes, em muitas universidades. Tive a felicidade de fundar aqui na minha cidade, em Capivari, a Univinte como centro universitário. O Expedito sempre foi aquele filho obediente, carinhoso, já é vovô, sou pai de 2 filhos e uma neta, casado há 37 anos com Margarete. E ali, no nosso dia a dia, vemos sempre os desafios que a vida coloca. Então, o Expedito é essa pessoa calma, solidária, que procura sempre observar como as pessoas funcionam, porque eu não trabalho para mim. Eu, desde jovem, sempre me preocupei com as pessoas, mas basicamente me preocupando com os outros, porque nós não estudamos para nós mesmos. Nós estudamos para as empresas, para as pessoas, para a comunidade. Como eu disse antes, Deus vai colocando desafios. Eu não sou orgulhoso, não tenho assim esses defeitos com relação à personalidade. Tenho uma personalidade forte no sentido de persistência. Eu sigo metas, eu sigo objetivos. O Expedito é muito bom em fazer planejamento estratégico. Então, quando há 25 anos atrás comecei um planejamento estratégico, estava na época, pedi as contas, estava desempregado, mas sabia que tinha uma missão muito grande, tinha apenas 35 anos, e naqueles dias eu disse para minha esposa, você vai cuidar agora dos nossos filhos, que já têm aí seus 15 anos, 13 e 15. Você termina de criar eles e eu vou investir tudo que a gente tem, todos os recursos, numa faculdade que vai virar uma universidade. E essa faculdade que virou universidade levou 20 anos. Olha o nome bacana, Univinte, Universidade em 20 anos. E assim também vem fazendo o planejamento desde 2002, planejando uma cidade diferenciada. No planejamento estratégico, nós sempre precisamos nos atermos à missão e à visão, depois os valores e um plano de ações e as ações que a gente deve desenvolver para executar aquele planejamento. Então, quando você faz um planejamento, você precisa definir primeiro a visão. Que visão o Expedito tem para Capivari? Visão é estabelecer aquilo que você quer ser no futuro. Então, o que a nossa cidade quer ser no futuro? A nossa cidade quer ser reconhecida como um ambiente próprio para o desenvolvimento de empresas, das pessoas, e ser reconhecida como uma cidade com qualidade de vida. Como nós ainda precisamos caminhar muito, desenvolvermos muitas ações naquela cidade, e eu gosto de desafios, então estou aceitando, me candidatei porque aceito novos desafios. Para aceitar esses novos desafios, para ter uma cidade de referência, eu preciso ter uma empresa de referência lá dentro da cidade. Esta empresa de referência consegue
operar, consegue sobreviver, consegue prestar serviços educacionais todos os dias sem a presença do expedito. Por que isso? Porque no tripé do planejamento nós sempre estamos planejando pessoas, dinheiro e a prestação de serviço. E os investimentos, são 4 pontos fundamentais de um planejamento estratégico. Nesse planejamento estratégico, o expedito precisa de tempo para a nova missão, sim. Por isso, Cleusa Claudina é a nossa reitora há 1 ano. Então, lá, o trabalho já está dividido, o trabalho está organizado, o trabalho está planejado, todos os funcionários, como professores e até os colaboradores do administrativo, eles sabem todos o que fazer o dia todo, que aulas têm que ser dadas, que hora começa, que hora termina, o atendimento ao aluno, tudo isso está tudo planejado dentro da legislação brasileira. Percebendo esse momento, quando a empresa já tem a sua autonomia, e a nossa cidade não tem ainda autonomia administrativa e também financeira, não tem autonomia. Então, nós precisamos fazer um planejamento estratégico para a nossa cidade. Boa parte desse planejamento eu já fiz, mas como no serviço público, nem tudo você faz sozinho. Então, no período de transição após a eleição, será realizada, então, a sintonia fina do planejamento estratégico para o município de Capivari de Baixo. O que nós temos ainda até o momento é um plano de ação que traz basicamente, plano de ação. Então aqui estão as ações que a comunidade me confia confiança, me dá essa credibilidade. Eu simplesmente resgatei aquilo que a sociedade clama, aquilo que a sociedade pede. E coloquei aqui num plano de ação. Isso aqui é a terceira parte do planejamento estratégico, porque a primeira e segunda definindo missão e também a visão é desenvolver o potencial das pessoas, desenvolver todas as secretarias com boa prestação de serviço para a comunidade. Então, esse é o expedito. É aquele que pensa, faz planos e realiza, na graça do Senhor. Ok, candidato. Falando um pouquinho agora sobre a sua campanha, a sua candidatura, né? Você vai para essa eleição com a maior coligação entre todos os candidatos a prefeito de Capivari de Baixo, são 5 partidos ao todo, entre eles uma federação. Caso eleito, prefeito de Capivari de Baixo, falando um pouquinho sobre plano de governo, como é que você pretende montar o seu secretariado? Será com profissionais técnicos em cada área? Terão indicações partidárias? Como é que o senhor vai montar o seu secretariado? O secretariado do novo governo será totalmente técnico, 100% de pessoas com formação apropriada para o desempenho dos seus cargos. Quando você tem uma cidade pequena como a nossa, no sentido de territorial, é muito fácil, é muito bom fazer um planejamento, porque você tem aqui na nossa instituição, aqui na nossa cidade, a instituição de ensino que formou muita gente. Hoje, Capivari tem 14% da população com educação superior. A média é 10, 11%. Então, nós temos um potencial humano muito bom lá na cidade. E os compromissos com os partidos sempre foram ditos que será uma gestão técnica. Nenhum dos partidos aliados imagina, nas nossas conversações e nossas negociações, cargos políticos, mas cargos técnicos, sempre pensando em colocarmos as pessoas certas no lugar certo e assim dividir o trabalho, porque gerir a máquina pública é gerir o serviço público. Todos os serviços públicos precisam ser planejados, organizados, comandados de forma eficiente
e depois também controlados. Você também precisa fazer um controle, até mesmo analisando se a arrecadação está dando o serviço de qualidade necessário, esperado pelo contribuinte. Então, não é só cuidar e pensar na arrecadação, mas pensar na prestação do serviço. Como muito é cobrado a qualidade na prestação dos serviços públicos, com certeza, esta equipe técnica é fundamental, até mesmo para dar segurança para as pessoas que lá estão. Por que muitas vezes um alvará leva 3, 4, 6 meses? É porque as pessoas que estão lá estão se sentindo, às vezes, inseguras, por falta de capacitação. Então, quando você trata de pessoas e funções adequadas para estas pessoas, tendo elas a sua formação, eles têm um pouco mais de coragem sobre as diretrizes que o prefeito deu. Então, quando o prefeito define as diretrizes operacionais para a prestação do serviço, isso facilita muito, isso deixa o servidor público um pouco mais à vontade, porque sabe que está fazendo o seu trabalho dentro daquilo que é esperado pelo executivo e também pela comunidade. É nesse sentido que eu quero abrir um ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio, para dar vazão às necessidades das nossas empresas e também das famílias. Sem essa segurança jurídica, segurança administrativa e desburocratização dos setores, dos processos emperrados que ficaram muitos anos sem a análise de como aquele procedimento deveria ser realizado. Então, muitos procedimentos, muitas ações, muitas tarefas poderão ser simplificadas e também atualizadas do ponto de vista tecnológico. Quando você tem a tecnologia a teu favor na prestação do serviço público, muitos deles você pode conquistar mesmo sem ir até a prefeitura, mesmo sem ir até a universidade. Então você consegue ter essa autonomia, essas formas de utilizar os serviços públicos em favor da pessoa, em favor da família, em favor de toda a comunidade. Então tudo precisa ser planejado. Quando você planeja, você também faz a divisão do trabalho. Você precisa dividir em tarefas, em grupos, diante de uma lista de ações a serem desenvolvidas, desde a emissão de um documento até mesmo as operações nas comunidades, tipo tapa-buraco, manutenção dos prédios públicos, da pintura, enfim. Você precisa ter um trabalho contínuo. Hoje, a gente percebe que isso não é mais realidade. O certo era ter eleições todos os meses, né? Eleições para prefeito todo mês, porque daí todo mês o pessoal faria o que deve ser feito. Mas como é de 4 em 4 anos, o povo se acostuma a sofrer. Então, e essas mazelas, esses trabalhos realizados só tempos em tempos, a comunidade sofre com isso e acaba aquele buraquinho, aquele problema pequeno se avolumando, e quando um problema se avoluma, os prejuízos no bolso do contribuinte só aumenta. Então é nesse sentido que o Expedito tem ferramentas necessárias para fazer com que o governo seja um governo de ações planejadas, organizadas, controladas, sob comando. Este comando, agora sim, vem ao que colocas, a tua pergunta, que é sobre os secretários. Os secretários são aqueles que vão comandar aquelas pastas onde há um volume de trabalho a ser distribuído entre os secretários e também dentro de cada secretaria também haverá uma distribuição de trabalho equânime com pessoas com capacidade técnica, tomar aguinha, capacidade técnica para executar, entendeu? Falar 25 minutos sem tomar aguinha aqui vai ser difícil, mas saúde.
Fica à vontade, candidato. Mas ainda falando sobre essa questão das secretarias, né? Também no seu plano de governo diz que o senhor pretende avaliar o número de secretarias que atualmente existem no município de Cachoeira de Baixo. Que tipo de avaliação seria essa? O senhor pretende reduzir alguns números de secretarias? Avaliar para manter ou reduzir. O aumento de secretarias poderá gerar despesas. Agora, quando você fala em secretarias e vai fazer essa avaliação, você vai mexer também lá no plano de cargos e salários. Por exemplo, hoje o salário de um secretário adjunto muda R$400. Então você percebe que não existe uma coerência com relação ao plano de cargos e salários. Então eu poderei distribuir o trabalho com muitas diretorias e coordenações. Às vezes você não necessita ampliar o número de secretarias, você precisa ter a quantidade de secretarias necessárias para as frentes de trabalho. Aí sim, dentro de cada uma, aí você vai ter um subchefe que vai poder ter o seu salário e também a sua atribuição muito bem definida para valer aquele salário e valer aquela contribuição, aquela contrapartida que esse colaborador dará para a sociedade. Então, nem sempre o aumento ou diminuição de secretaria quer dizer que vai aumentar ou diminuir a despesa. Depende como que é organizado dentro de cada uma. Percebem? A organização interna de cada uma é que vai dar o resultado na prestação de serviço e não o contrário. Então, por isso que eu coloco no plano que você tem que fazer. Eu farei essa revisão junto com a equipe de transição que será montada dia 7 de outubro. Então, nesse sentido, nós precisamos ter a noção do que é necessário fazer, sabendo que uma coisa é certa: como está, não pode ficar. A comunidade vem dizendo isso para mim há uns 10, 15 anos para cá. Expedito, um dia você precisa ser prefeito da nossa cidade e fazer essa organização. No início eu achava que não precisaria, porque poderia ter pessoas bem capacitadas, tanto quanto eu. Mas, na prática, com o tempo, a gente percebe que o Expedito tem muitas qualidades para trabalhar exatamente nesses pontos. Falei até agora, faltam 8 minutos, falei até agora sobre pessoas, gestão de pessoas, mas também disse que a gestão não é somente das pessoas, é a gestão financeira, a gestão dos recursos, a gestão do dinheiro público, que não é do Expedito e nem dos secretários, não é de ninguém, ou melhor, é de todos. Então, com essa visão de que o dinheiro é de todos e que deve servir a todos, é que nós precisamos também planejar as ações diante dos seus custos, que as planilhas financeiras para que não se gaste mais do que se tem. Você percebe na sua casa, em qualquer empresa, você não pode gastar mais do que tem. E todo o planejamento, quando é verba direta, quando é uma emenda, veio lá 100 mil para fazer a caixa d'água do Camila. Você precisa fazer um projeto do tamanho que o dinheiro alcance, porque se tiver sobra, as sobras têm que serem devolvidas. No serviço público é assim, na iniciativa privada é diferente, vai para o lucro, a ser reinvestido, que se não reinvestir o lucro, a empresa também vai quebrar. Quem é da área de gestão sabe. Então eu conheço muito bem os dois lados da administração privada e também da administração pública. Por quê? Porque eu venho atuando dentro da administração federal numa concessão da educação. Então eu não posso gerir uma universidade do jeito que eu quero, não. Existe uma legislação, existe uma regulamentação e o setor mais regulado do Brasil é a educação. Vocês podem procurar. Olha a LDB e a partir dela, toda a regulamentação que tem, dá bíblias e bíblias de legislação que eu preciso conhecer todas para isso.
E no serviço público também. Nós temos manuais e manuais e manuais, desde a licitação até a parte de impostos e tudo. Então você tem uma legislação a cumprir, uma lei da licitação que melhorou muito para proteger o dinheiro público, não é mais como antigamente, ela melhorou para proteger o interesse das comunidades. É nesse sentido que eu ainda aceito o desafio, porque percebi nos treinamentos que tive, junto com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que aconteceu aqui dentro da universidade, agora há pouco promovido pela Murel. Então ali a gente percebeu o quanto que a legislação está para proteger o dinheiro público. Isso é muito bom. As prefeituras, as equipes das cidades não sabiam disso. Então, há um movimento de orientação, e principalmente aqui em Santa Catarina, que eu estou vendo o Tribunal de Contas fazer isso. Então, é estudo, é competência, é observação, é saber o que a comunidade necessita, saber aquilo que a lei permite, para que possamos ter uma governança apropriada para a cidade. E ali, executar os planos, né? Os planejamentos o planejamento estratégico e os seus demais planos e as ações que vêm sendo definidas neste documento. Certo. Candidato, falando mais especificamente do plano de governo, indo direto à área da saúde. No seu plano de governo, o senhor disse que pretende implantar o pronto atendimento 24 horas. Com certeza. Em Capivari. Como é que seria essa implantação? Da onde que viriam os recursos também? A implantação do 24 horas dá em torno de 300 mil. 100 mil já tem 4 médicos lá no Ministério da Saúde, que é como é que a gente diz? Mais médicos. Dentro do programa Mais Médicos tem lá. Todos os municípios vizinhos têm. Tem o seu 24 horas, 13 de Maio, Jaguaruna, Armazém, todos o pessoal já tem o seu 24 horas, Capivari já teve. Então, basicamente, é você buscar no Ministério da Saúde aquilo que já está disponível, implantar o eSUS. O eSUS é um programa gratuito do governo federal. Só ali já dá 250 mil reais aqui que a Capivari paga para um eSUS que não é o eSUS, é um outro programa. Só ali tem 250 mil. Com mais aquele lá, já dá dos 100, dos mais médicos, já dá 350 mil. Só nessa economia, só nessa reorganização, ali nós já temos os recursos para abrir o nosso 24 horas. E colocar também, além dos horários estendidos nos postos, conforme o pedido da comunidade, 2 postos já estão com isso implantado, é só implantar os demais e abrir mais postos também. Postos de saúde, Brasília, o Ministério da Saúde prevê 13 postos para Capivari, nós já temos 9. Está sobrecarregado, todo o pessoal do ESF está sobrecarregado de serviço, por isso tem filas. E saúde é uma questão de prioridade. Na sua casa, você também tem prioridades. Se a prioridade é comprar uma geladeira, você vai economizar em outras coisas e vai comprar a tua geladeira nova se a outra não tem conserto. E a saúde é a mesma coisa. Você precisa ter prioridade. E quando a saúde é prioridade e a gestão está comprometida com isso, vai acontecer. E o melhor de tudo, estamos prestes, em breve, a receber uma SAMU. Tendo uma SAMU como a UTI móvel, vai dar muita segurança. E essa unidade móvel deve ficar junto com o pronto, lá no pronto atendimento, onde lá também deve ter as medicações possíveis naquele rol de medicação própria para isso. Não vai dar tempo de falar, nós temos só 2 minutos aqui. Mas é isso, saúde é prioridade, 24 horas sim. Esse é o compromisso de Expedito e Bia. Vote certo. Vote Expedito. Candidato, temos, como o senhor falou agora, pouco menos de 2 minutos. Rapidamente, também no seu plano de governo, você fala da questão do mercado público municipal e para abranger mais a questão da agricultura familiar. Por que essa ideia? Porque tem muita coisa boa, desde o artesanato e as feirinhas lá em Capivari, tem muita coisa boa a ser melhor apresentada para a nossa comunidade e também para aqueles que nos visitam. Candidato, questão da área da educação, que é a sua área, como você falou agora há pouco. Quais as suas ideias para o município?
O que eu percebo é que a alimentação de qualidade deve ser dada na chegada, para que o aluno possa chegar à escola, ser bem alimentado e prestar atenção na professora. Porque se você prestar atenção na escola, tem muito barulho, muita conversa dentro das escolas. Por que isso? E depois do intervalo é um silêncio total e concentração. Isso me leva a crer que, se nós implantarmos merenda escolar de qualidade no início, eles vão prestar atenção na professora e você, professora, vai dar aquela aula. Rapidamente, candidato, antes de encerrar, questão de transparência. Capivari foi alvo recentemente da Operação Mensageiro. Caso você seja eleito, o que fazer para que o município não passe novamente por situações como essa? É só mostrar para o povo o que entrou e o que você pagou. Isso é transparência. É mostrar para a comunidade o que você está fazendo com o dinheiro dele. Isso é transparência. O resto é resto. Candidato, algum contrato da prefeitura, rapidamente, algum contrato da prefeitura que vocês farão, alguma revisão? Contrato você deve revisar, isso é natural, com certeza. Deve ser revisado com muita justiça e coerência, com certeza. Ok, candidato, o nosso tempo está chegando ao final. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, desejando sucesso no restante da campanha em Capivari de Baixo. Com isso, encerramos mais uma edição do A Hora do Voto Entrevista aqui na UniTV, dando sequência a essa grande cobertura das eleições que nós faremos aqui na UniTV. Nós continuamos entrevistando os candidatos a prefeito das cidades aqui da região, tanto aqui na UniTV, como também no nosso canal no YouTube. Eleições 2024, a hora do voto é na UniTV.